Porque toda aquela realidade que existia lá no Éden, com a terra abençoada, com tudo ajustadinho, tudo no seu lugar, nada fora, conforme foi criado, aquilo caiu com a maldição. Então, o homem, para voltar a ter o que Adão tinha no começo, ele precisa renascer. Porque no momento que aconteceu a desobediência, houve a queda do homem. A queda do homem significa a morte espiritual. O Espírito de Deus se afastou do homem naquele momento e ficou milhares de anos distante. Precisava de todo o processo de salvação, Jesus vir e tal, passar por esse processo de redenção, dar a todos a oportunidade, porém, essa oportunidade passou a ser dada através da vontade de cada um, já não foi uma coisa unânime mais, você deu para todos, mas você tem que vir, não vai ser automático, não vai ser obrigado, eu não vou te obrigar jamais a aceitar o Evangelho, mas você só terá salvação se você buscar. A partir do momento que esse Evangelho foi recebido de novo, o que aconteceu? Você passou a ter de volta a mesma condição que tinha antes da queda. É por isso que eu falo, do suor do teu rosto comerás, não existe mais. Aquela maldição do suor do teu rosto comerás, acabou no momento que Jesus passou a ser o centro da nossa vida. E a partir daí, é só se submeter àquilo que ele ensina, né? A sua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. E aí vai. Nós vamos seguindo, cada vez mais conhecendo, mas o conhecimento que nós recebemos a cada dia, ele só tem um objetivo: nos aproximar em intimidade com Deus. Não é para realizar a sua obra que nós precisamos ter conhecimento. Não é para realizar, nós precisamos manifestar a obra de Deus. Nós estamos aqui e temos todas as condições para isso. Nós não temos que fazer absolutamente nada para a obra de Deus. E você vê tantas pessoas tão atarefadas com isso. Tantas pessoas. Aí a gente... Semana passada eu tive estava meditando, né? E de repente me deparei com Jeremias, no capítulo 29 de Jeremias. Todo mundo tem esta palavra na ponta da língua, garanto que tem. Todo mundo que recebeu o Evangelho, todo mundo sabe. A palavra de Jeremias: buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis. Só que tem um pequeno detalhe nessa profecia de Jeremias, que as pessoas passam por cima. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Alguém pode falar o sinônimo da palavra todo para mim? Todo de 0 a 100, quanto que é? O que é mais? Todo significa o quê? Todo. Todo é todo. Então, qual é
Qual é a promessa de Jeremias que Deus faz através de Jeremias? Você vai me buscar e você vai me achar. Mas sabe quando? Quando você me buscar de todo o seu coração. De todo o seu coração. Não é com 10%, não é com 50%. Você não vai me achar se você me buscar 99%. Você vai me achar se você me buscar de todo o seu coração. Aí, no momento que eu vi isso, eu falei, agora entendi. Agora entendi. Porque se a gente for passar aqui do primeiro aqui ao último, eu garanto que não vai ter nenhum que vai dizer, eu busco a Deus de todo o meu coração. Garanto que não tem nenhum aqui. Se tiver, eu quero conhecer agora. Tem algum? Pode ficar de pé sem constrangimento, porque você vai ser exemplo para nós. Mas a promessa é essa. Deus não se faz ausente. Ele está presente. Mas a intimidade dele é demonstrada quando há totalidade na presença dele. Olha, Jó era um homem que mais ou menos semelhante a nós. Ele entendia as coisas e fazia. Entendia, é assim? Tá bom, vou praticar. Ele fazia aqui, fazia ali. Tudo que ele sabia que era correto, que a lei ensinava, ele procurava estar sempre naquela linha. Sempre fazendo. E isso agradava a Deus. Isso quer dizer que muitos de nós estamos agradando a Deus. Agora, agradar a Deus é possível sem conhecê-lo. Nós podemos estar agradando a Deus e não o conhecemos. Como aconteceu com Jó. Jó agradava a Deus, mas não conhecia. Ele era conhecido por Deus. Como Deus é onipresente, Deus via tudo que já estava fazendo e sabia a intenção do coração dele. Mas o bom, o melhor de tudo, ele não desfrutava, que era conhecer a Deus na sua intimidade. Eu creio que essa é a resposta para qualquer situação que nós estejamos enfrentando. Qualquer. Todas. Eu estou escrevendo um livro, o título dele chama-se Mensageiro da Liberdade. Eu estou escrevendo esse livro, tem algumas coisas que eu me lembro de cabeça. E a cada vez mais que eu vou entrando, eu vou entendendo que as dificuldades, os desafios que nós enfrentamos estão exatamente presos neste detalhe. Quando a gente tomar definitivamente a decisão de falar, olha, qualquer coisa que eu for fazer daqui para frente vai estar em segundo plano. Deus, a intimidade com Deus, o conhecimento de Deus, a presença de Deus íntima comigo, ela tem que ser o centro de tudo. Tem que ser a prioridade absoluta. Se isso não acontecer, nós vamos continuar dando murro no vento. Sempre. Vamos continuar esmurrando o vento e nunca vamos preencher esse vazio reservado dentro de cada um de nós. Por que o homem ele anda tão insatisfeito com as coisas? O sonho dele é comprar um carro, tá ok.
ele compra o carro hoje, daqui 30 dias aquele carro perdeu a graça. Não é assim? Qualquer coisa que ele adquira, pouco tempo depois que adquiriu, aquilo perde a graça. Por quê? Porque aquelas coisas que ele está adquirindo ao longo do tempo é na expectativa de preencher o vazio que ele tem dentro dele. Só que aquele vazio, ele é um espaço exatamente do tamanho da intimidade de Deus dentro dele. Ali é um espaço que foi feito para ele. Aquele espaço é dele. Não vai ser preenchido. Aquele espaço não vai ser preenchido com carro, com casa, com viagem, com roupa de marca, de grife, etc. Não vai. Essas coisas, elas vão ser momentâneas. Elas vão suprir momentaneamente. Elas não vão preencher para sempre aquele espaço reservado para a presença dele em nós. Não vão preencher. Então a gente vai levando, vai vivendo, os anos vão se passando. E aí, daqui a pouco você tem 60, 70, 80 anos, olha para trás e fala, meu Deus, o que me resta? Você quer ver, ó, vou botar vocês para pensar? Todo mundo aqui tem pai, tem mãe, tem avô, tem bisavô, bisavó. Muitos destes já partiram, não foi? Onde eles estão? Onde eles estão? Eles existiram? Quem pode constatar que seu avô existiu? Existiu? Existiu. Tem certeza que ele existiu? Estou até foto. Onde é que ele está? Está dormindo no Senhor. Aí, você sabe que o que aconteceu com seu avô vai acontecer com você? Amém. Que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. Aleluia. Vai acontecer. Por que Jesus fala vigiai e orai? Vigiai e orai, porque você não sabe a hora que vai acontecer a vinda dele. Eita glória. Você sabe que a vinda dele para você, para o seu avô, a vinda dele já aconteceu. É mesmo. Já foi. Glória a Deus. Esse livro já foi. É claro que aquele momento glorioso vai acontecer ainda. Mas, para aqueles que já foram, a vida deles já aconteceu. Agora, você sabe o que é mais interessante? No momento que Jesus foi para o túmulo de Lázaro, e que as irmãs dele estavam ali desesperadas que o irmão tinha morrido, e que se o Senhor tivesse ali, ele não teria morrido e tal, aquela coisa, aquela lamúria. Aí Jesus deu um ensinamento que se a gente pegar, a vida vai se tornar muito mais simples. Qual foi o ensinamento dele? Ele falou, olha, aquele que crê em mim jamais morrerá. Aliás, aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não é isso? Mas aquele... Não. Eu vou ler o texto, né? Amém. Assim, vou falar. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Mas aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Espera aí. O que ele estava dizendo? Ó, você nasceu do Espírito, então você é Espírito. Se você nasceu da carne, você é carne. Mas se você nasceu do Espírito, você é Espírito. E se você é Espírito, jamais você morrerá. Aleluia. Você deixará de ter a sua casca, a sua veste aqui. Porque você, a partir do momento que a sua veste vence,
que o seu corpo não suporta mais carregar o seu espírito na terra, ele precisa sair da terra. Ele precisa ir para um ambiente espiritual, que é onde Deus habita. Aí o que vai acontecer? Você deixa de ser carne, você deixa de ser corpo e passa a ser só espírito. Então, pela promessa de Jesus naquele momento, nós não vamos morrer. A morte natural do corpo não é morte. Sabe o que é morte? Na Bíblia, o que morte significa? Na Bíblia, o que é morte? Não é fulano morreu hoje e foi para o Campo Santo, foi para a Consolação. A Bíblia não chama isso de morte, não. Jesus disse que isso não é morte. A Bíblia chama de morte. A morte significa separação de Deus. Separação de Deus é morte. Que foi o que aconteceu com Adão quando ele caiu. Ele ficou separado de Deus por cerca de 4.000 anos. Separado. O Espírito de Deus não poderia habitar no homem durante quase cerca de 4.000 anos, a partir da queda, não poderia habitar, porque o homem se tornou uma criatura estranha à natureza de Deus. Então, não casava mais, não se juntava mais. É como imã quebrado, você tentar colar as partes que se quebraram. Não tem como. Ele se repele. Então, durante cerca de 4.000 anos, o homem esteve separado de Deus. E o Espírito de Deus não poderia habitar no homem. Por isso que a gente fala que o Espírito habitou com o homem. O Espírito de Deus habitou com o homem nesse período. Com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, com Moisés, com José, com muitos e muitos e muitos que continuaram pregando a mensagem. Mas só foi possível o Espírito habitar no homem novamente quando aconteceu todo o processo de redenção. O Espírito de Deus foi derramado do céu para aqueles que receberam Jesus. Então o Espírito habitou neles e hoje está em nós. Então, quando nós entendemos as coisas dessa forma, nós passamos a compreender o plano de Deus. O plano de Deus para o homem. Vamos ler um pedacinho aqui de Gálatas. Minha Bíblia não tem Gálatas. Não estou achando Gálatas aqui. Achei. Gálatas 4. A partir do 6. Gálatas 4, versículo 6. Nessa minha versão está escrito assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. O Espírito só tem um clamor, Abba, Pai.
Ele só quer Deus. O Espírito não quer mais nada, a não ser Deus, 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 Deus. 24 horas por dia, Deus, Deus, Deus. É isso que o Espírito quer. O Espírito não almeja nada mais, a não ser Abba, Pai, Abba, Pai. Tu és o meu regozijo, Tu és tudo que eu necessito, Tu és a minha alegria, a minha força, o meu contentamento, a minha delícia. Tu és tudo que eu preciso. O Espírito clama, Abba, Pai. De sorte que já não és mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que naturalmente não são. Não existe Deus, só existe um Deus. Todos os deuses que se passam por Deus aí são demônios. Não existe deuses. O Deus de Buda, o Deus de muçulmano, o Deus disso, o Deus daquilo. Não, são demônios que se passam por deuses. Demônios não são deuses, são anjos caídos, que se passam por deuses para influenciar pessoas ignorantes. Deus só tem um, uno, trino e único. Único, único, único. Só tem Ele. O Deus único. Só existe o Deus único. Então qualquer pregação que tiver para qualquer direção fora do Deus único, são demônios influenciando as pessoas para poder tirá-las do céu. Porque os demônios, o diabo, ele não é rei no inferno. O diabo não está fazendo súditos para levar para o inferno, porque lá no inferno ele reina. Não. O diabo no inferno é atormentado, tanto quanto os homens que estão no inferno. O diabo não é rei no inferno, não. Ele é atormentado no inferno. Por isso que ele sai de lá e vem para cá. Então não existe esse negócio de hierarquia de inferno. Não. Existe sim. O que existia no céu foi caído e eles permaneceram para o lado do mal. Mas não existe domínio infernal lá. Eles são organizados, tudo, mas as questões funcionam dessa maneira. Já estou acabando, viu? Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizá-los. Guardais dias e meses e tempos e anos. O que eu falei? Quem é nascido de Espírito, é Espírito. Para que você precisa guardar dias, meses, tempos e anos? Espírito não tem dia. Para o Espírito não existe segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sábado, domingo. Não existe. Todos os dias é dia de descanso. Todos os dias é dia. Porque Espírito é eterno. E a eternidade que está no coração de Deus, está no coração do homem. Ele colocou a eternidade no coração do homem. Está lá em Eclesiastes. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Por quê? Porque essa é a realidade dele. A eternidade para ele é algo natural. Aí eu finalizo com algo que eu nunca deixo de pregar, essa pequena palavra, porque eu acho que ela é o centro para nos exortar diante das nossas prioridades. O Salmo 84, versículo 10. Quem tiver pode abrir. Eu não vou abrir porque eu só vou falar um pedacinho. Só para vocês souberem onde está. 84, versículo 10.
Aqui na versão King James, está escrito assim, ó. Pois, um dia nos teus átrios, ou seja, na sua presença, um dia de intimidade contigo, vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Um dia vale mais. Você sabe o que ele quer dizer com esse vale mais? Vale mais do que um dia qualquer outro lugar. Amanhã é segunda-feira, né? Todo mundo vai trabalhar, cada um vai fazer seus negócios. Aquele que é empregado, aquele que trabalha na prefeitura vai trabalhar na prefeitura, quem é empresário. Aí a palavra está dizendo, olha, no seu trabalho você tem o seu rendimento. O rendimento seu proporcional à sua dedicação ao seu trabalho. Mas um dia na presença do Senhor equivale a mais de 1000 dias fazendo o que você está fazendo. Aí você pega o seu rendimento diário e multiplica por 1000. Multiplica por 1000 o seu rendimento diário. A promessa é essa que o salmista está dizendo. Olha, se você decidir a entregar de todo o seu coração, além de você conhecê-lo, você vai ter outro benefício. Um dia que você estiver lá, vai valer mais que 3 anos em qualquer outro lugar que você estiver. 3 anos, um dia. Mas acontece que a gente vê isso e fala, isso não é possível. Não é possível. José, tempos atrás, eu meditando nesse assunto, já estamos acabando. Aí o Espírito me fez uma pergunta. Eu estava ansioso porque as coisas não aconteciam, eu não via as coisas fluírem em termos de negócio, em termos de várias coisas que estavam acontecendo, e eu não via a coisa render. Aí o Espírito Santo me fez uma pergunta, falou, olha, você sabe quanto tempo durou para José ter a vida mudada completamente? E por incrível que pareça, eu estava escrevendo um livro, né? Então eu sabia daqueles textos na ponta da língua. Que foi mais uma experiência que eu tive e me lembrei de Bernard, o irmão Bernard. Muitas pessoas aqui conheceram ele. Bernard falava assim, o irmão Bernard era um velhinho de 80 e tantos anos, chegava e falava assim, olha, quando Deus te fizer uma pergunta, Ele não está querendo resposta. Quando Deus te faz uma pergunta, Ele quer que você compreenda, Ele quer te ensinar alguma coisa, porque Ele não precisa de respostas. Aí, quando o Espírito Santo me perguntou quanto tempo, aí eu logo falei, José foi vendido com 17 anos, com 30 anos ele assumiu o governo do Egito, né? Então eu calculei aqui, 17 para 30, 13. Aí eu respondi, 13 anos. A vida de José, ele foi vendido com 17 anos, passou um período como escravo, outro período ele passou na prisão. Então, aí eu respondi, 13 anos. A vida de José foi, aí a resposta certa veio. A vida de José foi mudada completamente no período de fazer uma barba. O tempo que ele saiu do cárcere até chegar à presença do faraó, ele fez uma barba. Se você ler o texto, você vai ver que o carcereiro chegou para ele, José, faça a barba que você vai ser apresentado ao faraó.
A vida dele mudou completamente em cerca de 10 minutos. 10 minutos ele deixou de ser escravo e passou a ser governador. Glória a Deus. 10 minutos. Então aquilo que você vê, que isso foi para mim, aquilo que você vê que não está acontecendo diante dos anos de perseverança que você tem, teimado, saiba que pode mudar Eita glória. em menos de 10 minutos. Então, o que é preciso? Se manter fiel. Porque se você ler o texto, em nenhum momento ele pulou para trás, ele sempre foi fiel. Os 13 anos que ele passou sofrendo, foi preciso, ele precisava ser lapidado para poder assumir uma missão tão completa. Porque quando Deus chamou José, se vocês lerem, vocês vão ver lá no começo, quando ele tinha 17 anos, ele teve um sonho que os feixes de trigo se voltavam para ele. Ou seja, Deus ali já tinha estabelecido quem seria José. Para Deus, naquele momento, já era. Já era. Mas precisou passar por um período para ele ser trabalhado. Para ele não chegar no momento que os irmãos chegaram na presença dele e não falar, mata todo mundo. Então, se ele não tivesse sido trabalhado, pelo poder que ele teve, que ele recebeu, ele poderia fazer isso. Pega todos eles e mata. Mas o que ele fez? Ele reconheceu que ele foi levantado com a finalidade de guardar o seu povo e salvar a nação. Glória a Israel. Deus, Jesus. Obrigado, Salvar a Senhor. nação, que seria o povo de Deus. Ele foi levantado para isso. Então, quando nós falamos da palavra, nós buscamos essas coisas que são pregadas todos os dias. As pessoas estão ouvindo, as pessoas estão tendo conhecimento de Deus. As pessoas não são ignorantes mais. Elas têm o conhecimento de Deus. Elas não têm intimidade com Ele. Porque o conhecimento, juntamente com a intimidade, vai trazer revelação. E a revelação da palavra produz fé. Porque a fé vem pelo ouvir. Então as pessoas conhecem teoricamente a palavra, mas não conseguem dar passos, porque não conseguem acompanhada. Não conseguem acompanhar a palavra que ela tem, que ela conhece, que ela entende e que tem lógica. Não consegue acompanhar pela fé. Porque a fé só tem um jeito, ela só vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos ficar de pé. Tem algum aviso? Fred, tem algum aviso? A cantina. A cantina. Vai voltar os cursos de texto. Terça-feira tem culto. Hein? Culto de terça. Terça-feira na casa do Luiz. Os cursos de texto vão voltar na casa de... O curso de terça vai voltar na casa de Donieda. Terça-feira, lá frente ao cantinho da Carajé. Amém? Então vamos fechar nossos olhos. Senhor, te agradecemos nesse momento por mais esta oportunidade que tivemos de estar juntos. Nós sabemos que sem Ti nada poderemos fazer. Muitas vezes quebramos a cara porque achamos que somos autossuficientes. Nada poderemos fazer sem o Senhor. Fica conosco sempre. E não permita, Senhor, que os nossos interesses secundários estejam em primeiro na nossa vida. Ensina-nos a buscar coisas que têm valor eterno, coisas que vão perdurar para sempre, não coisas que daqui uns dias a ferrugem corrói e a traça come. Ensina-nos, Senhor,
a buscar as coisas que o Senhor aprecia. Ensina-nos a manifestar a tua obra que foi concluída na cruz. Nós sabemos que por nós mesmos não podemos nada. O Senhor é que faz tudo em todos. A sua misericórdia conosco nos sustenta. Te agradecemos por isso, pela tua longanimidade, paciência e, acima de tudo, amor eterno. Muito obrigado por ter estado conosco essa semana e obrigado porque nunca, jamais nos abandonará e estará conosco também a semana que está vindo. Te louvamos, te agradecemos pelo teu imenso amor por cada um de nós. Amém. Amém, amém, amém.